meio da aula aí. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí, deixa eu ver aqui, nós já estamos aí na nossa vamos ver aqui, 15ª semana, se não me engano, já de aula aqui, ó. É isso aí, ó, hoje é dia 20 de junho, estamos aí com a nossa 15ª semana. Hoje entramos num tema que é bastante difícil, que é a questão da avaliação, e a gente vai tratar da avaliação do ponto de vista conceitual num primeiro momento, e num segundo momento a gente vai tratar da avaliação numa perspectiva a partir do trabalho que vocês têm para produzir, né? E aí a gente vai tentar estabelecer alguma coerência interna, perceber as coerências internas entre isso que se coloca do ponto de vista teórico e aquilo que a gente está trabalhando na disciplina do ponto de vista prático, né? Então, nesse sentido, me parece aí que tem uma série de elementos, né, para a gente pensar esse momento tão difícil que é, tão complexo que é a questão da avaliação, né? No primeiro momento, assim, eu queria ouvir um pouquinho do grupo, assim, como é que vocês fazem a avaliação lá na escola? Como é que vocês organizam a avaliação de vocês? Quais são os instrumentos que vocês usam? Como é que vocês se estruturam nesse processo que de fácil não tem nada, mas que ao mesmo tempo é tão necessário, né? É tão necessário para a gente poder, enfim, tornar o processo robusto, né? Coerente, enfim. Como é que vocês têm feito isso nos trabalhos, no trabalho de vocês na escola? Independente das turmas, né? Se são turmas mais adiantadas, 8º, 9º ano, ensino médio, se são turmas mais iniciantes, com alunos mais novos, né? E estou me referindo à faixa etária, né? Como é que vocês têm feito o processo de avaliação? Como é que vocês têm tratado com essa questão aí? Quem gostaria de iniciar? Posso falar, professor? Quem que está com É o a... Márcio. Márcio. Oi, Malgarim. Márcio. Por favor, Márcio, vai lá. Na verdade, aqui no município onde eu trabalho, eles solicitam da gente de 5 a 6 avaliações. Normalmente é trimestre, só que agora, em função dessa questão da pandemia, aí eles estabeleceram, ainda esse ano, semestre. Então, a partir do ano que vem, eles estão mudando essa realidade, voltando para a realidade antiga, que era por trimestre. E eu, no semestre, agora, eu faço com alunos do 6º ao 9º ano 5 avaliações, e aí eu misturo a prática e a teoria, né, daquela modalidade que eu estou trabalhando. Eu faço o plano de ensino, através do plano de ensino eu vou aplicando as aulas, e aí em cima dos conteúdos ali, eu projeto para eles trabalhos de pesquisa, e depois eu levo eles para a prática para que eles possam fazer esse conhecimento passar pelo corpo, né? E aí o trabalho de pesquisa fica mais fácil de avaliar, porque tu tem um documento em mãos, né? Só que na prática eu faço a parte da observação mesmo, do diálogo com os alunos e vou sentindo eles, como é que eles respondem para mim conforme o conteúdo que eu estou abordando com eles. E aí depois disso eu faço... junto essas avaliações, né, e acrescento na chamada online que a gente tem, e ainda eu preciso fazer um parecer descritivo falando do conteúdo, do que foi aplicado no semestre, do que a turma, como a turma se mostrou diante do conteúdo, e daí individualmente do aluno, que daí seria um conceito para dizer como ele foi mais na parte prática, vamos dizer assim, porque daí na teoria a gente tem aqueles trabalhos que foram feitos através das pesquisas, né? Mais ou menos assim. Perfeito. Ok, obrigado aí pela socialização, Márcio. Acho que tem elementos importantes aí que tu coloca. Vamos abrir espaço para mais algum colega que gostaria de partilhar a maneira como vem desenvolvendo a avaliação, pessoal. Pode ser eu, Alan. Quem fala? Alan. Oi, Alan. Tudo bem? Bem, boa noite. Aqui em Minas, né? Quando eu trabalhei em escolas estaduais, as escolas geralmente pedem um registro
escrito sobre o conteúdo que estamos trabalhando. Independente do componente curricular que seja, existe avaliação bimestral, no valor de 10 pontos, e ficam 15 pontos a critério do professor da melhor forma a ser distribuída. Eu gosto de trabalhar muito com observação durante as aulas práticas, né? Eu falo muito para eles que eu não sou técnico, então eu não estou lá para ver técnica de ninguém, mas eu avalio participação, avalio interesse. Eu gosto de passar alguns trabalhos também, mini trabalhos, mini pesquisa dentro da sala, com aviso prévio quando a gente vai utilizar o telefone celular, porque na minha aula o telefone é proibido, eu não trabalho com o telefone dentro da sala, porque isso já teve muita confusão, então foi uma forma de ter mais participação dos estudantes na quadra. Então, eu faço esse tipo de trabalho, eu faço nuvens de pensamento no quadro, só para revisar mesmo o que está sendo falado, o que eles trouxeram de casa como bagagem, isso no estado. Na prefeitura, a educação física aqui, no município de Uberlândia, ela é vista um pouquinho como uma forma de lazer. E nas escolas que eu estou trabalhando agora, eu tento mostrar que não é só o lazer. Então, está sendo uma coisa muito difícil para mim, porque são vários professores que passam dentro da escola, e são poucos que eu acho que têm uma visão de que não é só brincadeira. Mesmo que seja uma turma dos anos iniciais, até mesmo dos anos finais. Eu tenho colegas que, no segundo semestre, dá 20 aulas livres para o aluno. Eu preciso de pelo menos mais 5 aulas para tentar completar o meu cronograma de trabalho. Então, eu trabalho no município nesse formato. Eu tento mostrar para eles o que a gente pode aprender com a educação física, sobre esporte, sobre ginástica, sobre o conteúdo em geral mesmo. E eu estou conversando muito com a supervisora agora, para esse segundo bimestre, a gente entrar com uma avaliação física, para talvez, não para avaliar ninguém de é melhor ou pior, mas para mostrar a importância que o nosso conteúdo tem também como os outros. A educação física não é um conteúdo curricular que você escolhe ou não fazer. Eu não gosto de português, nem por isso eu deixei de estudar português. Tem gente que tem mais facilidade em outros conteúdos, tem gente que não gosta de educação física, tudo bem, eu não vou avaliar a sua técnica, mas eu preciso saber o seu interesse e como você faz dentro da sala de aula, ou se você fica só de braço cruzado. Então, no estado é de um formato, com nota, e no município aqui são conceitos A, B e C, que a gente finaliza no final de cada bimestre. Ok, Alan, muito obrigado aí pela tua contribuição também. Acho que traz elementos aqui interessantes que a gente vai pontuar daqui a pouco. Enfim, a gente está vendo aí as diferenças, né? Semestre, trimestre, bimestre, né? Ok, tem a contribuição também, acho que é da Heloísa, né? Não, desculpa, da Heloísa, né? Que colocou que não trabalha com a escola, mas no estágio a avaliação era feita por parecer também. Aí tem uma avaliação feita por parecer, uma avaliação tipo descritiva, acredito, né, Heloísa? O que mais? Mais uma ou duas rodadas aí, vamos ver o que surge aqui do pessoal, para a gente Professor, boa encaminhar. noite. Oi, quem Tudo fala? bem? Eu Quem até é que está peço falando, desculpas. só para É saber o aqui Zeca, é agora? o Zeca. Estou procurando aqui na... Tá bom, Zeca, tudo Estou bem? por aí, tudo bem? Beleza? Tudo certo, obrigado. Atrasei uns minutinhos aqui porque a correria é grande aí, mas enfim, vamos lá. É interessante a questão da avaliação. Eu trabalho no município de Caxias aqui e justamente esse ano as escolas estão escolhendo por eleição, por votação, se escolhendo entre nota, parecer e menção.
Então, dentro da mesma rede, eu trabalho em escolas que adotam a nota e escolas que adotam a menção. O parecer acabou ficando para séries muito iniciais ou para alguns alunos do AE. Mas eu acho interessante essa divisão dentro da mesma rede. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu costumo trabalhar? Eu, especialmente com os anos finais ali, já a partir do 7º, 8º ano, eu acho muito interessante quando a gente trabalha um esporte, eu acho importante saber a origem daquele esporte. A origem, estudar um pouco da história. Então, normalmente, divido a minha avaliação em 3 aspectos, entre o aspecto, uma avaliação teórica voltada para as regras e para a história do esporte, para a evolução, para um termo que eu acho interessante, a esportivização, né, de algumas... por exemplo, o basquete, que era jogado em 2 tempos de 20 minutos e passou a ser jogado em 4 tempos de 10. Por quê? Para entrar mais intervalos comerciais. Por que hoje tem tanta data FIFA? Tudo, enfim. Eu acho interessante também que o aluno entenda isso. Acho que isso aí, vejo isso como parte da educação física. Então, é uma parte voltada para a história e para as regras, um outro terço da avaliação para que sempre são 2 conteúdos, um conteúdo de ginástica, um conteúdo de esportes, né, e sempre valendo a história e regras, né, e um terceiro, né, o terceiro terço dessa avaliação é a participação, né, e aí que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, que nem o Alan comentou aí. O aluno me pergunta, é obrigado a fazer? Aí eu respondo, vem cá, é obrigado a assistir aula de matemática? É obrigado a assistir aula de português? Não é que seja obrigado, está na escola para cumprir um currículo, só que O Yannis pelo nem tá menos dentro do quarto aqui, Marechal. a educação física não reprova. O E o Yannis aluno nem tá sabe dentro do disso. quarto Marechal. E por ele Ele não vai passar saber, amanhã na escola para conversar Só um comigo. pouquinho, uma Zeca, tem persuasão alguém que está muito com o grande. microfone aberto aqui, eu não sei quem é. Acho que era o Isso. Matheus Zeca, fechou ali. vai lá. Mas só concluindo, assim, o aluno é muito esperto e ele sabe que a educação física não reprova. Então, ele entrega um trabalho, às vezes um trabalho bem meia-boca, um trabalho bem deficiente, e ele sabe que ele não vai ser reprovado, sabe? Esse é um grande problema, não só na educação física, mas aí já é uma discussão bem mais ampla. Na verdade, a reprovação hoje é uma coisa, o aluno dele tem que fazer muita força para reprovar, né? Então, a gente vê muitas vezes os professores meio que empurrando o aluno para o ano seguinte, tá? Mas, enfim, aí já é outra questão que eu não quero, acho que não é o momento de aprofundar ali, embora eu ache bem interessante. Mas, basicamente, em termos de avaliação, eu trabalho dessa forma, se é que eu deixei claro, uma parte de história, uma parte de regras e uma parte de comportamento, que aí alguns confundem com esse comportamento com o jogar bem, e não é o jogar bem. Às vezes, a pessoa que joga bem, o aluno que joga bem, ele pode ter uma nota mais baixa do que aquele que não performa, mas ele colabora com o bom andamento da aula, ele está sempre interessado e envolvido com as atividades, né? Isso aí eles têm também um pouquinho de dificuldade de entendimento, mas vamos embora, é uma construção, né? O tempo inteiro construindo. Isso aí, obrigado. Obrigado, Zeca, aí pelo teu depoimento também, pelas tuas contribuições. Depois a gente retoma algumas coisas ali. Tem uma questão ali do parecer, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Alguém pergunta qual é o formato, como é o formato de algum parecer, é o Vitor, né? Vitor Ferreira ali, né? Então, nós vamos voltar a falar sobre isso também, tá? Aqui uma manifestação do Márcio, né? Ali falando sobre o que foi abordado com os alunos, como a turma reagiu, etc, etc, etc. Que mais, gente? Que mais ali que eu acho que mais uma rodada ali, mais uma, se tivermos ali mais alguém disposto, né, a contribuir com a aula, a gente pode tomar esses elementos como ponto de partida aqui para poder dialogar, né? Eu posso contribuir. A Lídia, então, nós já vamos passar para ti, a gente vai ler a Lídia aqui agora. Quem que pediu a palavra? Daniela. A Daniela. Então, eu passo para a Daniela, e na Daniela, teria mais alguém que gostaria de partilhar? Senão a gente encerra na Daniela. Então tá, vamos ver a Lídia aqui. Ó, aqui a avaliação. Desculpa.
Alguém falou? Lídia, tu quer falar a tua questão aqui? Ou senão eu leio, ó. Aqui a avaliação teórica, a prova é obrigatória, mas as notas são péssimas, os alunos não têm interesse nos saberes. Então, destaco para eles que a participação e experimentação é indispensável para a aprovação. Ok, Lídia, obrigado aí pela tua contribuição também. Agora a gente vai para a Daniela, isso? Isso. Eu trabalho com séries iniciais e educação infantil. Na verdade, eu atuo também na área da pedagogia, né? Nas séries iniciais, eles são parecer descritivo, né? Mas não sou eu que aplico a educação física, mas eu participo da educação física deles. Eles têm um projeto na escola privada que eles fazem 3 aulas na escola e uma fora num complexo esportivo para conhecer outros esportes. Geralmente a avaliação é feita por, assim, o professor trabalha questões, circuitos, né? E é feito parecer. Na educação infantil, que é eu que dou a aula, né, também trabalho dessa forma, trabalho questões de lateralidade, né, como eles são bem pequenos, joguinhos, cantigas de roda, né, e a gente faz o parecer também, né, e aqui, na educação infantil é semestral, e na particular, né, na privada é trimestral. Eu trabalho aqui em Gravataí. Gravataí. Isso. Então, obrigado aí, Daniela. A gente teve relatos aí que vão lá de Berlândia, né? Passa por Gravataí, vem aí por Caxias. Eu acho que é uma diversidade muito bacana. Assim, pena que a gente não tem mais tempo de poder ouvir mais, né? Eu acho que são coisas tão interessantes assim que vocês trazem para a gente pensar assim. E nessa direção assim de problematizar, de dialogar junto com vocês assim, né, muito menos no sentido de ensinar, né? Eu acho que tem algumas questões assim de fundo, né, que eu acho que vale a pena a gente colocar, porque vocês colocaram ali a ponta do iceberg. E eu acho que tem elementos interessantes ali que vocês apresentam. Mas se a gente for pensar assim, por que a gente avalia? Qual que é o sentido da avaliação? Nesse caso, ainda é muito recorrente, né? E a gente tem percebido isso em vários espaços, que a ideia da avaliação, ela muitas vezes está muito vinculada à ideia de ver se o aluno aprendeu, né? Ou o que é que ele aprendeu, ou como que ele consegue demonstrar o aprendizado. Eu acho que isso tem sentido, né? Mas essa me parece a primeira pergunta para cada um se fazer e tentar responder ela ao longo do tempo. Assim, por que é que a gente avalia? Por que é que eu, Ricardo Rezer, né, tem um processo avaliativo que vocês vão desenvolver agora, nesse período final da disciplina, né, desse semestre? Qual é o sentido disso, né? Tem vários trabalhos assim que vêm colocando uma questão de fundo, assim, que eu acho que ela é... Porque a avaliação é um tema central na questão da didática, que envolve a metodologia, né, que envolve as questões das intencionalidades do processo educativo, né? A ideia de que avaliar é uma forma de se ensinar. Então, veja, a avaliação ela não pode estar dissociada do ensino e da aprendizagem. Essa é uma das primeiras questões importantes a gente pensar, né? Então, mesmo numa avaliação que pode ser diagnóstica, ela tem que ser uma avaliação que também ela possa nos ensinar sobre quais são, por exemplo, os gargalos, os problemas, né, que nós temos com aquele grupo de alunos. Então, a avaliação ela sempre é algo que nos orienta com relação ao ensino, né? Quer dizer, os alunos aprendem conosco, mas também nos dizem aquilo que eles têm dificuldade e que eles precisam ensinar mais, né? Que a gente precisa trabalhar mais com eles, né? Veja, essa é uma ideia da avaliação diagnóstica, que seria um momento inicial que a gente já vem falando, eu já venho conversando com você sobre isso, a partir de alguma das metodologias que a gente vem falando ao longo dessas últimas aulas, né? No sentido assim de pensar questões também operacionais, né? Então eu preciso dizer, por que é que eu avalio? Uma das justificativas de avaliar é uma forma de pensar a questão da sistematização de saberes que vão se constituindo de forma, vamos dizer assim, caótica ao longo das nossas experiências pedagógicas. Quer dizer, nós tivemos até agora 15 encontros, 15 semanas, né, nessa disciplina.
Veja, as coisas que a gente vai falando, algumas coisas vocês vão conseguindo organizar, outras vão ficando soltas, outras vocês com o tempo vão organizando, mas nós funcionamos de uma certa forma, né? Aonde esses saberes que vão se estruturando a partir das nossas experiências de aula, eles vão se colocando de maneira, vamos dizer assim, não sistematizadas. Então, veja, a avaliação, por exemplo, que vocês têm, né, para fazer, e aí eu vou fazendo gancho com a avaliação para também colocar ela num campo de justificação. Se vocês forem olhar a avaliação, ela sinaliza com basicamente boa parte do nosso trabalho, né? Boa parte do que a gente fez. Uma questão conceitual no princípio e uma questão metodológica no seu desenvolvimento e na parte final. Né? Uma espécie de sistematização de saberes que nós trabalhamos ao longo da disciplina e que aqui, nesse processo de avaliação, eles têm um lugar para serem sistematizados, quer dizer, das aulas, dos slides, dos textos, daquilo que a gente viu, vocês têm uma oportunidade de fazer uma composição e nessa composição vocês têm uma possibilidade de sistematizar um saber que torna, né, esses elementos mais visíveis, organizados, né? Como eu já falei antes, sistematizados, e vocês têm condições de poder articular aquilo que a gente estudou com aquilo que vocês já conhecem, né? Com aquilo que vocês vêm desenvolvendo. Então, essa é um dos primeiros elementos da avaliação, que é a ideia de que a gente ensina, né? Desculpa, a gente trabalha a avaliação como uma possibilidade de ensinar e uma possibilidade do estudante aprender. Quer dizer, uma avaliação que não tenha essa dimensão da sistematização, da articulação, dos elementos que vão constituindo uma possibilidade, né, de organização racional daquilo que se produziu ao longo de um determinado tempo, né? Elas, em certa medida, ela tem ali algumas lacunas, tá? Então, essa me parece assim, esse me parece assim um dos primeiros elementos. E quando eu vou falar sobre avaliação, tem coisas que a gente sabe, quando, como, se é por parecer, se é por nota, se é por... Mas aí a ideia do que se espera da educação física. O que se espera que os alunos aprendam na educação física? O que se espera que eles aprendam ao longo de uma temporada? Ou, como a gente vem trabalhando aqui, ao longo de uma unidade didática? Porque daí, veja, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, nós teríamos objetivos maiores, que são transversais ao processo formativo do aluno no contexto escolar, né? Que, por exemplo, uma formação que envolva questões vinculadas a valores, por exemplo. Mas elas também têm um repertório de intencionalidade, né? Uma intencionalidade que visa um repertório, melhor dizendo, que é do acervo da cultura corporal, né? Que é uma possibilidade de que o aluno compreenda que nós trabalhamos com determinados conteúdos, com determinados elementos, que podem lhe permitir o acervo a esse patrimônio, né? E nessa lógica eu faço uma pergunta para o grupo assim: como é que vocês lidam com a questão do rendimento na escola? Como é que vocês lidam com essa questão da avaliação do rendimento do aluno? Como é que é isso para vocês aí? Vamos dar uma rodada aí também, meia rápida aí, mas para a gente socializar um pouquinho também. Como é que vocês lidam a questão do rendimento? É uma questão que vocês costumam tomar como referência, né, na avaliação, ou vocês vão trabalhando a partir de outros elementos, né? Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, quem está falando? José Henrique. Parece um programa de rádio aí, né, Tchê? Boa noite, eu sou... Quem está falando? Aí o cara fala, né? Parece um rádio, uma transmissão radiofônica. Aí, seja bem-vindo, Tchê. Pode falar. Não, eu vi os colegas comentando ali, até agora dar um relato, assim, como é que funciona o trabalho numa escola aqui da Municipal de Porto Alegre, tá? E a gente faz, antes de iniciar o trimestre, cada trimestre, a gente envia para a supervisão os conteúdos que vão ser trabalhados e a gente chama de indicadores
que é o que os alunos, teoricamente, aprenderiam, tá? Os indicadores de Então, por exemplo, aprendizagem, no caso, né? isso. A gente chama de indicadores, né? E aí reflete a aprendizagem do aluno. E aí a nossa escola trabalha com avaliação de pareceres, e é mista, na verdade, porque tem pareceres e conceito. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, lá no 5º ano, quais são os seus conteúdos? Brincadeiras e jogos, esportes de marca. Aí, nos indicadores ali, vou dar um exemplo só. Experimenta e frui e cria jogos de diferentes brincadeiras populares do mundo, né, do Brasil e do mundo, incluindo aquela de matriz indígena africana, por exemplo. Tá? Reconhece as regras dos jogos e brincadeiras, como a dos esportes de marca, como fundamentais para as suas práticas. Aí é como se fosse uma pergunta, assim, porque daí no final do trimestre a gente responde essas perguntas, eles atingiram isso, tá? Aí vai na avaliação do aluno ali, né? Na avaliação do primeiro trimestre, por exemplo. Aí os conceitos são o seguinte: A para avançar, mudou agora, tá? Nesse ano. A é avançado, por exemplo, é acima da expectativa, tu espera que o aluno desenvolva o conteúdo daquela maneira e ele supera as expectativas, seria avançado. Aí tem o P de proeficiente, que é o esperado que o aluno se espera daquele aluno, e o aluno chega no esperado. O básico, aí tem o B para básico, AB abaixo do básico, I para insuficiente. Além disso, aí a gente faz um parecer descritivo de cada aluno. Aí todos os professores que trabalham com aquela turma, no caso da 51 ali, dão um parecer ali, português, matemática, enfim. Eu vou ler rapidinho aqui da 51, só para a gente, para mais ou menos, ter uma ideia, assim. Em educação física, por exemplo, aqui, a aluna participou das atividades propostas durante o trimestre com autonomia e entusiasmo, compreende as regras, reconhecendo como fundamentais para a sua boa prática. Nos esportes de marca, demonstrou boa capacidade física como agilidade. Contribuiu com a criação do jogo, daí a gente criou um jogo lá, chamado Jogos Congelados, que essa é uma dos modos de avaliação da disciplina. Eles tinham que criar um jogo e inventar suas regras. Então, eles criaram um jogo chamado Os Congelados. Jogo criado e adaptado para a prática na escola, apresentou ótimo raciocínio para criar e desenvolver desafios durante os jogos, e nos ensaios para a coreografia de dança destacou-se para a habilidade de ritmo. Então, no final do trimestre, a gente apresentou uma coreografia, enfim. Então, seria uma avaliação mista, né? Então, além do... Isso para o 2º ano em diante, para o jardim até o 1º ano, não é mista, daí é só descritiva a avaliação dos pequenininhos, tá? Não tem conceito. E aí, respondendo a sua pergunta, que o senhor perguntou sobre o desempenho. Então, a escola lá procura avaliar, assim, em todas as disciplinas, tanto a parte cognitiva e social. E no nosso caso ali de artes também, daí entra a parte criativa, na educação física, a parte motora também. Mas aí tem muitas questões particulares de cada escola. Por exemplo, a nossa escola não tem quadra com linhas, chão batido. Então, não tem linhas. Como não tem linhas, fica complicado de tu avaliar, por exemplo, alguns conceitos do handball, do basquete. Então, sempre são jogos adaptados para a realidade da nossa escola. Então, a gente não foca tanto, os professores não focam tanto no alto rendimento, na perfeição técnica. A gente trabalha as regras, por exemplo, do handball, quantos passos pode dar, a gente improvisa a área, põe cones e tal. Mas fica complicado de a gente cobrar, principalmente nesses esportes que requer linhas, no basquete, por exemplo, precisa do garrafão, então aí tudo a gente improvisa. Mas esse tipo de cobrança a gente não faz tanto. O que a gente cobra dos alunos em termos motores? Movimentação em quadra, isso a gente cobra, então a gente sempre traz, por exemplo, no final do trimestre a gente tira
E nas últimas aulas, um grupo, a gente divide a turma em 3, 4 grupos, aí um grupo sai, fica do lado de fora, está trabalhando num jogo coletivo, por exemplo, e eles têm que fazer anotações do jogo coletivo. Como é que aquela equipe está se movimentando em quadra, se eles estão entendendo o jogo que é de invasão, que eles têm que invadir aquele espaço, como é que eles fazem para invadir, se eles estão ocupando os melhores espaços, se eles estão tendo visão de jogo do melhor passe e tal. Esse tipo de avaliação, em termos de tática, de se movimentar em quadra, trabalhar do jeito coletivo, tem um maior foco do que a técnica, a regra em si, assim, uma regra clara. A gente baixa a regra toda do basquete, baixa toda, aí vamos trabalhar em cima da regra, exatamente como a regra é. Porque ficaria inviável, porque a gente não tem uma quadra poliesportiva, por exemplo. Então, mas isso não é uma forma de tu pensar a questão do rendimento também? Não tem aí embutido na tua fala alguns elementos que levam a pensar que tu avalia, por exemplo, o quanto que esses alunos conseguem dar conta desses elementos ao longo de uma temporada, de uma unidade didática, por exemplo? Não, sim, mas só para me entender como seria a avaliação desse rendimento? Como é que o senhor pensa o rendimento numa educação física? Rendimento em termos de resultado ou rendimento em termos técnicos? Essa tua pergunta aí é a primeira pergunta, ela é fundamental, né? Porque quando a gente fala em rendimento, na educação física, e aí vários colegas aí vão me ajudar a pensar, não vão me deixar mentir sozinho, quando a gente fala na educação física em rendimento, técnica, parece estar falando coisas assim que não pode, né? Não pode cobrar, né? Não pode cobrar rendimento, etc. Mas a tua pergunta, ela coloca uma abertura nessa discussão. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente estabelece os nossos, como tu falou ali, indicadores, veja, parte-se do princípio que esses alunos precisam produzir esses indicadores. E na medida que eles podem produzir e qualificar esses indicadores, isso demonstra uma certa propensão, isso demonstra uma capacidade de render melhor na aula. Então, é um rendimento isso também. Então, a tua fala, ela permite a gente ponderar sobre essa questão do rendimento, porque geralmente a gente atrela a ideia do rendimento a uma lógica, como é que se diz, do esporte de alto rendimento. Exatamente. Né? Mas não, a ideia do rendimento aqui, ela é necessária para a educação física. Ela é imprescindível. Nós não podemos trabalhar sem pensar no rendimento. Não há como pensar uma aula, uma sequência de aulas, uma unidade didática, uma temporada, um semestre, um ano escolar, aonde a gente vai produzir uma avaliação em que nesse processo não haja uma espécie de análise comparativa entre o que os alunos sabiam e o que eles passam a saber. Então, nesse sentido, a ideia de pensar o rendimento, ela é fundamental, mas não mais o rendimento máximo. Quando um atleta de alta performance, ele produz um determinado, enfim, ele está em um determinado contexto, o que se espera dele é o rendimento máximo. Agora, quando um aluno na escola, e a gente fala dele a partir de uma perspectiva do rendimento, a gente está pensando no rendimento possível. Então, o rendimento ele é substancial no processo de ensinar e aprender dentro de um processo. Quer dizer, os alunos precisam render mais. Se qualquer um de nós aqui for entrar numa escola de música, por exemplo, para trocar violão, saxofone, flauta, gaita, o que for, né? Quando a gente passar uma temporada nessa escola, com os exercícios que a gente tem para fazer, né, na aula, com as orientações do professor, com o tempo que a gente destina em casa para tocar esse instrumento, né, com as leituras que a gente vai fazer. Imaginem, ao longo de uma temporada, ao longo de um ano, né, nós imaginamos que nós vamos, ao longo desse tempo, melhorar nossa capacidade de tocar violão. Então, por exemplo, quando a gente ensina para os alunos esportes coletivos, a gente espera que ao final de uma temporada, ao final das nossas orientações, das leituras, das práticas, do tema de casa que ele tem para produzir, por exemplo, depois a gente vai falar disso, o tema de casa pode ser uma parte da avaliação, quer dizer, ele tem coisas para fazer, tarefas para fazer em casa, né? Coisas que ele pode produzir, né? Experiências que ele pode desenvolver, individual ou coletivamente, enfim, né?
Mas, ao final de uma temporada, a gente espera que os nossos alunos demonstrem que eles compreendem melhor algo que para eles era mais estranho, né? E para isso nós temos alguns elementos. Quando ali tu falou ali na questão dos indicadores, eu tenho trabalhado com a ideia de critérios. Então, veja, quando a gente pensa a disciplina, quando a gente pensa lá o 5º ano, 4º ano, 3º ano, o ensino médio, né? Quando a gente pensa essa disciplina aqui, a gente tem objetivos. Qual que é o objetivo dessa disciplina aqui? Qual que é o objetivo dessa disciplina que a gente está trabalhando aqui? Ele se dá em 2 movimentos. Se vocês lembrarem lá no plano de ensino. Analisar o conhecimento do esporte e do jogo, estou lendo aqui do plano de ensino, como objetos de reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física no contexto escolar. E 2, objetivo, produzir propostas de ensino do jogo, do esporte na educação física escolar. Então, veja, de certa forma, quando eu vou pensar uma disciplina, quando eu vou pensar... Lembrem daquele desenho que a gente fez, né, que eu mostrei, que tinha lá em azul, lembram? Em cinza por fora, o projeto pedagógico da escola, o projeto para a educação física nessa escola, as unidades, o projeto para o 5º ano, para o 6º ano, que a gente chama de plano de ensino, as unidades didáticas que se desdobram em aulas, né? Aquilo tudo é fruto de uma sequência coerente, pedagogicamente falando. Então, se eu tenho objetivos maiores que são articulados com o projeto da escola, se eu tenho objetivos específicos que vão se desdobrar depois em unidades didáticas, esses são os indicadores que vão estabelecer critérios para que a gente possa pensar como que a gente vai avaliar o rendimento desses alunos, como que esses alunos podem aprender com esse processo ao longo de uma determinada temporada e como que eles vão se relacionando com isso ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, essa ideia que a gente vem falando, que eu venho trabalhando com vocês, do diagnóstico, né, que está presente, por exemplo, nessa obra que eu passei o link para vocês há umas 2, 3 semanas atrás já, quando eu vou planejar, né, a ideia dos objetivos dessa disciplina e dessa unidade didática em específico, que a gente tomou como exemplo a ideia do basquete, lembram? O ensino do basquetebol. Quando eu estou planejando essa unidade didática, eu tenho alguns objetivos. Quando eu faço, dentro da primeira semana, talvez primeira e segunda, um diagnóstico, eu procuro ver quais são os gargalos que se estruturam dentro desse grupo. E vou produzindo determinados relatos, e esses gargalos eles vão se estruturando como sendo o motor que vai nos mover no momento em que a gente vai desenvolver os nossos conteúdos com esse grupo. Porque esses gargalos, o que eles não conseguem fazer, né? Eles não conseguem, por exemplo, jogar coletivamente o basquetebol, ou têm dificuldade com o passe, ou têm dificuldade em concatenar a tática individual e a tática coletiva, enfim, e por aí vai. Eu vou criando alguns mecanismos para poder pensar essa questão da avaliação, né? Dentro disso. E vou criando, a partir desses mecanismos, né? Eu vou criando determinados instrumentos, e aí a gente não está falando de instrumentos assim, ó, que são, como é que se diz... inviáveis, a gente está tentando falar de coisas que são viáveis. Naquele trabalho que eu passei para vocês, e até estou com o livro aberto aqui, ó, deixa eu só passar para vocês aqui, ó. Eu já vou passar de novo aqui, eu já passei esses dias, agora, semana passada a gente falou sobre esse trabalho, né? Vocês citaram outros também, não é o único, obviamente, tem muitos outros referenciais para isso, né? Aqui, ó, deixa eu botar no chat ali. Quando eu coloco, por exemplo, esse trabalho que originou esse livro, O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar, né, que eu venho falando já algumas aulas, do professor Paulo Carlan, que vai acompanhar as aulas de um professor de uma escola no município de Juí, uma escola pública, né? E lá no capítulo 4 ele vai contar como é que ele organiza o processo. Vai chegar num momento, né, em que ele vai organizar, inclusive, a própria questão da avaliação, tá? Então, ele conta aqui no tópico 4.2 como é que ele organiza as aulas, né? Como é que ele organiza o diagnóstico, como é que ele filma as aulas, né? Depois chega no momento, né,
os alunos vão chamando essa unidade didática de treinos, porque o conteúdo que ele foi trabalhar aqui foi o futebol 7, né? E aí ele vai utilizar como metodologia o método situacional, que vai procurar produzir recortes do jogo, né, para que os alunos possam ter condições de poder organizar melhor o seu papel dentro do jogo. Então, veja, um exemplo aqui de como que ele vai bolando essas coisas aqui, o professor Gilmar, né, que é o professor colaborador da pesquisa do Paulo Carlan. Quando duas equipes jogam, uma terceira fica responsável pela arbitragem, pelo registro estatístico, pelo registro dos resultados, pela filmagem, entre outros. O desempenho dos alunos e os resultados dos jogos do campeonato, que, na verdade, essa metodologia ela prevê um diagnóstico, um período de treino dentro das aulas e jogos nas aulas, né? E eles vão nesses jogos, pequenos jogos com pequeno tempo, né? Eles vão organizando um campeonato interno, né? Que deságua depois num grande evento, como quem pôde fazer a leitura já percebeu, né? Então, o desempenho dos alunos e o resultado dos jogos são socializados com toda a escola por meio de cartazes, nos quais são registrados a classificação, os pontos, a tabela, né? O que dá maior visibilidade ao próprio evento. E na medida em que esses alunos vão fazendo isso, ele vai aproveitando os elementos de scout, os scouting, né? Ele vai fazendo o scout, e o scout é um elemento que vocês bem sabem que ele vai produzir uma análise sobre o desempenho do jogador no jogo. E veja, essa turminha que ele trabalha aqui não é muito grande, tem 20 e poucos alunos. E esses alunos vão ajudando o professor a organizar o processo de avaliação. Porque a partir desses critérios, né, que ele estabelece como sendo critérios, os indicadores ali que foi colocado anteriormente, ou os critérios, né, como eu falei há pouco tempo, né, vão se organizando em planilhas de observação e esses critérios vão sendo coavaliados pelos alunos. Então, ao invés do professor ter que fazer uma avaliação individual de todos os alunos, ele vai ensinando os seus alunos que não vão jogando naquele momento como que eles podem fazer, né? E aí, por exemplo, ó, eu vou começar do princípio aqui, ó. E aí, por exemplo, os alunos vão trazendo indicadores que vão compondo a ficha de avaliação dos alunos, junto com o professor. Então, aqui nós temos 3 movimentos. A avaliação do professor através de instrumentos, que eu vou falar daqui a pouco, a coavaliação dos alunos pelos próprios pares, que vão aprendendo também como observar um colega na situação de jogo, e aí isso está muito vinculado aos critérios, que eu também vou falar daqui a pouco, e a autoavaliação, como é que o aluno se sente a partir desses critérios que são estabelecidos e são socializados com os alunos. Por exemplo, de novo, voltando para a nossa avaliação. Se a gente for lá pegar a nossa avaliação, lá está estabelecido lá no nosso documento, lá no e-aula, os critérios de avaliação. Quer dizer, correção, clareza e encadeamento textual, coerência pedagógica, nexos com a disciplina e fundamentação teórica. Esses são os elementos que eu vou considerar para fazer a leitura dos trabalhos. Aqueles trabalhos que não tiverem conseguido dar conta desses elementos, eles voltam para um feedback. E o ideal seria fazer o feedback para todos, mas a gente não vai ter tempo para isso. O feedback deveria ser para todos vocês. Mas o feedback que vocês vão ter é se vocês foram aprovados. Se vocês foram aprovados, vocês deram conta desses critérios aqui. E para aqueles que não deram conta desses critérios, o feedback ele tem que ser mais esmiuçado. E aí tem, na semana posterior ao nosso último encontro semanal, no nosso último encontro, tem o exame. E o exame vai ser sobre esse trabalho, né, sobre essa avaliação, né, e a gente vai tratar sobre ela, né? Então, veja, o feedback ele é necessário para saber em que medida a gente conseguiu dar conta de determinado elemento ou não. Como no nosso caso aqui nós temos uma disciplina enxuta e curta,
O feedback é: você conseguiu dar conta, basicamente, da demanda, e pela nota vocês vão ter ali um parâmetro. Aqueles que não conseguem dar conta das exigências mínimas dentro desses parâmetros, a gente tem mais um novo encontro para poder potencializar e para que eu possa contextualizar aquilo que não foi possível de conseguir naquele tempo, né? Então, veja, tem trabalhos, por exemplo, como esse aqui, Chatler e Garcês, que diz assim, ó: temos, por um lado, a avaliação de rendimento, que busca verificar o alcance da aprendizagem com base no que foi desenvolvido e trabalhado em sala de aula. Veja, se o professor vai trabalhar, como no caso do professor Gilmar, futebol, 7, ou no caso desse outro livro que a gente estudou lá do professor Gonzalez, do professor Walter Brach, se vai trabalhar nesse caso aqui o basquete, veja, há de se pensar que uma temporada não pode ser em vão, quer dizer, o aluno não pode entrar de um jeito e sair do mesmo jeito, ele precisa aprender coisas ali, né? E aí sempre isso é no plano da justificação. Por isso, aquela pergunta que eu fiz para vocês algumas aulas atrás: para que educação física? De maneira bastante simples, a gente falou que uma das finalidades principais da educação física é possibilitar o acesso dos nossos alunos, independente do nível escolar, universitário, pós-graduação, de possibilitar o acesso à cultura corporal de movimento, como uma possibilidade de que essas pessoas possam usufruir desse patrimônio construído historicamente. E aí, entre os esportes, a ginástica, a dança, as lutas e por aí vai, o jogo, né? Então, dentro desse processo, a nossa responsabilidade é contribuir para que... uma responsabilidade, não é só contribuir, é potencializar essa inserção nesse âmbito da cultura, né? Bom, aí nesse caso a gente começa a entender melhor por que futebol, por que ginástica, por que dança. E nesse caso a gente pode conversar com os alunos para que eles entendam a justificação disso, né? Por que é que eu preciso ter dentro de uma disciplina determinados elementos que fazem parte desse arcabouço chamado cultura corporal de movimento? E aí entram as perguntas: mas professor, para que eu tenho que aprender isso, né? Que é uma baita pergunta que os alunos têm para fazer para a gente, né? É uma bela pergunta quando fazem isso, porque eles nos colocam numa condição de necessidade de justificação. E isso é ótimo, porque, por exemplo, muitas vezes a gente teve trigonometria. Para que a gente vai estudar trigonometria, né? Por que a gente estuda matemática, né? Uma briga, como é que se diz, familiar aqui em casa, né? O pequeno aqui tem 10 anos. Pô, pai, para que tem que ter matemática, né? Porque isso é uma pergunta corriqueira, né? Muitas crianças perguntam: mas para que isso? Para que aquilo? Por que matemática, né? Puxa, devolvi para ele a pergunta: pensa um mundo sem a matemática, né? Como é que seria o mundo sem a matemática? O que o mundo perde sem a matemática? E aí a gente, numa viagem, começou a conversar sobre isso, começou a tentar encontrar elementos que contribuam para justificar a presença da matemática, da história, da geografia, né? Porque isso não está lá boiando, isso tem um sentido. E a educação física está também dentro desse contexto. Então, quando o aluno pergunta para nós: por que a gente pergunta algo assim? Porque a gente, em certa medida, está incomodado com aquilo. E aí tem uma baita janela de oportunidade para a gente poder justificar por que nós ensinamos o que nós ensinamos. Então, por exemplo, dentro dessa pergunta de fundo: para que educação física? Eu consigo justificar a presença dela dentro de um contexto escolar. E, mais especificamente, por que determinada unidade didática vai abordar o jogo, a dança, a ginástica, né? E aí nós temos oportunidades para justificar, né? Por exemplo, desse grupo que nós estamos hoje aqui, um grupo aí com 26 pessoas, quem daqui nunca jogou? Né? Quem daqui nunca participou de situações lúdicas, de atividades lúdicas, né? Então, veja, há elementos que a gente pode aprofundar dentro desse processo que podem permitir que a gente aprenda mais jogos e aprenda a jogar melhor esses jogos.
do ponto de vista das regras, do ponto de vista das técnicas, do ponto de vista da tática individual ou coletiva, do ponto de vista de apreciação de uma modalidade esportiva na televisão, né? Porque geralmente a gente não gosta, não se interessa por aquilo que a gente não conhece, né? A gente pode até conhecer coisas e não gostar, isso é possível, né? Mas uma das pistas que a gente tem para poder perseguir é por que um aluno não gosta de pensar, de trabalhar, de desenvolver as questões do jogo na escola, se fora da escola ele joga de alguma forma ou outra, quer seja jogos eletrônicos, jogos motores, jogos de tabuleiro, jogos dos mais diversos. E na aula de educação física ele senta, né? É um desafio para nós, porque o jogo ele é uma manifestação humana, uma dimensão, né, que expressa a nossa dimensão lúdica, que não dá para dizer assim, ó, quem não jogar e não se divertir perde nota, né? Não tem como fazer isso. Então, a gente precisa ter outros mecanismos mais complexos para poder potencializar a participação dos alunos, né? Então, dentro dessa lógica, a ideia de pensar a justificação, né, é para o aluno entender por que é importante saber sobre isso. Por que é importante a pergunta da trigonometria, que está presente lá, por exemplo, na construção dos navios, ou a própria figura da matemática, que está presente aí na nossa vida cotidiana, na nossa maneira de se expressar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de lidar com as coisas básicas do dia a dia, né? Por que a gente aprendeu a multiplicar para não ter que estar somando, né? Quando a conta é muito grande, ou dividir para aprender a repartir com as pessoas, por exemplo, aí eu posso articular coisas como valores, né? A ideia da solidariedade, da partilha, né? Da divisão, né? Então, nesse sentido, eu tenho uma série de canais de abertura de janelas ali, né, que me permitem justificar. Por isso que essas perguntas elas têm que ser cultivadas, no sentido assim, nós temos que produzir resposta para isso. E às vezes a gente recebe pergunta do aluno que a gente às vezes não sabe muito bem como responder, né? Mas aquela pergunta tem que ficar matutando, e eu tenho lá uma semana, um tempo para poder ruminar aquela pergunta, para poder estudar aquela pergunta, para poder tentar qualificar a minha própria percepção sobre aquela pergunta e, por consequência, qualificar a percepção dos alunos sobre uma questão que pode ser bastante significativa, que pode nos trazer para dentro pode trazer esses alunos para dentro do contexto, né? Ah, mas é por isso, né? Então, veja, nesse exemplo doméstico aí que eu dei agora, não sei se é por isso, mas, né, minha esposa também vem trabalhando e ajudando nesse sentido muito, né? E a gente vem conversando sobre essas coisas da matemática, por exemplo, e por incrível que pareça, as últimas 3 semanas foram 3 semanas bem tranquilas, assim, né? Sem muito conflito doméstico sobre a questão da matemática, né? E com relação à educação física, eu me lembro que quando os alunos vinham com pergunta, e que a gente enfrentava essas perguntas, né, eles mesmos se sentiam, às vezes, curiosos para saber um pouco mais sobre aquilo que a gente estava falando, né? Então, eu me parece que aqui tem uma questão importante para pensar, né, nesse sentido. E voltando a falar a questão do rendimento, né, isso não é avaliar proficiência, quer dizer, não é verificar do que alguém é capaz de fazer em um determinado momento para determinado fim, independentemente de como ou onde esses conhecimentos foram produzidos. Quer dizer, vocês vão fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, você chega lá, tem uma prova para vocês fazerem lá. Uma entrevista, né, qualquer língua, qualquer idioma, né? Tem algumas proficiências mais pesadas, né, no sentido assim de mais exigentes, outras mais soft, mais suaves, né? Mas elas não estão preocupadas como é que tu chegou lá. Elas não estão preocupadas como é que tu aprende. Nós participamos desse processo junto com o aluno. E a gente é decisivo para aquilo que ele aprende ou não aprende, porque nós somos os professores da turma, né? Então, nesse caso, né, é tentar entender o que esse aluno consegue produzir a partir de uma relação que tivemos ao longo de um conjunto de aulas, né? Então, veja, o que avaliamos? Essa é uma pergunta que está aqui nesse livro do Fernando Gonzalez e do Walter Bracht. O que avaliamos? Basicamente, nos esportes coletivos, e aqui é uma proposta, por isso aquela ideia de que é difícil a gente fazer como é que se diz?
nivelador, né? Ó, agora a tendência é essa, a avaliação é isso. O que eu estou falando para vocês aqui é fruto de uma perspectiva teórica e de algumas perspectivas metodológicas, né? Citei 2 exemplos aqui, 2 Paulos, Paulo Carlan, Paulo Carlan, um Fernando Gonzalez e um Walter Bracht, desse livro aqui. E aqui eles dizem, o que avaliamos, né? Nos esportes coletivos, basicamente como o aluno joga. Isso rompe com a ideia bastante presente ainda na educação física de avaliar as habilidades de jogo de forma isolada, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estou trabalhando no basquete, então eu tenho que fazer uma atividade em que ele vai agora fazer passe de peito. Aquilo foi uma questão. Agora é passe acima da cabeça. Agora é o movimento do arremesso. Então, nesse sentido, esses movimentos descontextualizados do jogo pouco dizem sobre como que o aluno pode jogar. Então, veja, se esse professor ensinou futebol 7 e se esse professor está propondo o ensino do basquete, uma das questões que vai evidenciar os critérios que vão se estruturar é como esse aluno joga, né? No entanto, né, tudo que um aluno faz durante o jogo é precedido sempre por uma leitura da situação do jogo e uma decisão sobre o que fazer. Então, para ele fazer algo, ele tem que ler o jogo, né? Saber jogar nessa perspectiva não se resume a como fazer, mas inclui o que e quando fazer, como ele se porta e como ele toma decisões dentro do jogo, né? Eu me lembro de uma situação de um aluno no handebol, o aluno pegava a bola, ele jogava a bola para cima, apavorado, às vezes, quando vinha a marcação sobre ele, né? E com um determinado tempo, a partir de uma unidade didática, ele tentava produzir situações de passe, né? Ou seja, ele melhorou o rendimento dele com relação a um critério específico, que era a tomada de decisão, né? Veja, tomar decisão, nesse caso, é dizer, eu vou passar para alguém de alguma forma. E, para isso, eu preciso de fundamentos técnicos, né? É um passe lateral, é um passe frontal, como um passe com as 2 mãos, como é que eu vou fazer esse passe? Quando eu faço isso? Né? Já vamos avançando nisso, ó. Então, o desempenho tático, nesse caso, ele é um dos balizadores, né, que vai, nesse sentido, possibilitar a compreensão da eficácia dos movimentos dos alunos, né? Por exemplo, avalia-se no basquetebol, que é o exemplo tomado por esse referencial, se o aluno, no momento de receber a bola, se orienta em direção à cesta que ataca, né? Se ele não vai tentar fazer a cesta no lance onde ele está defendendo. Poderia ser um jogo de bobinho, né? Eu posso avaliar, por exemplo, numa unidade didática, a participação do aluno no jogo do bobinho. Como ele resolve problemas nesse contexto, né? Esse caso aqui é um jogo de bola com as mãos, mas sistematizado, universalizado, que a gente chama de basquete, diferente do bobinho. Será que o aluno se orienta em direção à cesta que ataca? Eu falei, o aluno protege a bola quando fica de frente para a tabela, quer dizer, ele pega a bola, ele consegue ter uma situação de proteção, né? Ele procura criar a linha de passe. E como é que ele trabalha o pé do pivô? Será que aí, nesse sentido, o aluno que está fazendo lá a coavaliação, ele pode pensar assim, o aluno que está para receber a bola abriu uma linha de passe, né? Então, por exemplo, assim, né, se eu tenho 3 jogadores, né? Um com a bola, que é esse amarelo, um marcador, que é esse laranja, e um marcador aqui, que é esse um colega do amarelo. Até vou ver se eu acho um amarelo aqui, ó. Amarelo aqui, pronto. Eu acho um amarelinho aqui, ó. Esse amarelo é do mesmo time desse laranja aqui, né? Será que esse amarelo aqui, que está com a bola, ele consegue abrir uma linha perceber linhas de passe para passar para o laranja? Será que o laranja ele abre linhas de passe para receber a bola do amarelo? Então, quer dizer, o professor pode fazer uma análise a partir de alguns instrumentos mais coletivas, né, nas situações de jogo, né? E os estudantes que não estão jogando naquele momento podem ajudar. Olha, o Joãozinho vai fazer a avaliação, o scout, não precisamos nem falar que a avaliação é o scout, do que faz o laranja, né, dentro do contexto do jogo, né? Como é que ele se movimenta, para onde ele corre, né? Em outras palavras, quando se inicia o ensino de uma dessas modalidades,
A avaliação centra-se sobre a tática individual e a disponibilidade das habilidades que o próprio jogo vai exigir. Quais são os fundamentos que o jogo exige? Ao longo do tempo, a gente vai deslocando essa avaliação também para a avaliação da tática coletiva. Então, por exemplo, eu posso avaliar num 7º ano a tática individual e num 8º ano eu posso também pensar a tática coletiva. Nesse sentido, né, durante uma aula, e aí está uma questão fundamental para nós. Durante uma aula, o professor passa lendo o desempenho dos alunos nas tarefas propostas. Quer dizer, o professor propõe coisas, atividades, jogos, etc., e ele vai lendo a participação dos alunos, e a partir daí ele vai produzindo. É como se aquilo ali fosse um adubo, né? Fosse um solo fértil para as próximas aulas. E ele vai anotando, né? Então, ele passa uma aula, ele trabalha as suas aulas lendo o desempenho dos alunos, quer dizer, o rendimento dos alunos nas tarefas propostas, com o intuito de aferir em que dimensão esse aluno está compreendendo o jogo, fazendo da avaliação uma tarefa permanente. Em geral, esse processo é denominado de avaliação formativa, porque ele vai percebendo o processo. Só que ele vai estabelecendo critérios para poder orientar a sua condução. Isso é difícil no início, porque a gente tem que criar os instrumentos, a gente tem que produzir os instrumentos. Conforme a gente vai passando o tempo e vai passando as unidades didáticas, eu vou criando uma espécie de biblioteca de instrumentos. É como o professor que trabalha várias avaliações, né? Com turmas, com grupos, ao longo do tempo ele vai criando um leque de possibilidades, né? E ele vai podendo compor, né, aquilo. Aqui eles falam também da autoavaliação e da coavaliação, que pode ser um indicador, né? Não um indicador maior, mas pode ser um indicador de como que esses alunos vão compreendendo essa ideia, de como que eles vão compreendendo o jogo que eles estão aprendendo, né? E o quanto que ao longo de um processo, de um percurso, ele vai melhorando essa compreensão, certo? Então, nesse caso, continuando aqui, ó, uma outra parte que eu destaquei, uma forma simples de montar um instrumento de avaliação é utilizando uma lista de verificação. Essa lista de verificação, né, uma espécie de, como tem aqui, vocês têm esse material, eu passei já o link desse material aqui para vocês, ó, ele não cabe no e-aula, ele é muito grande, tá? Ele o e-aula não suporta esse peso aqui a dimensão desse, né, desse arquivo. Então, veja, a partir dos critérios. Então, veja, eu tenho objetivos gerais, amplos, tenho objetivos das unidades, que se desdobram em critérios, que eu vou olhar para os alunos a partir desses critérios, e esses critérios vão demandar novas aulas, e esses critérios vão compondo uma lista daquilo que eu espero que eles aprendam, que pode ser os indicadores ali que foram colocados anteriormente, né? Ou os critérios de avaliação, tá? Por exemplo, as intenções táticas, como que os alunos se movimentam na quadra, né? E aí, por exemplo, pode ser ok, mais ou menos. Por exemplo, 5 sempre realiza ação, 4 com frequência, 3 às vezes, né? Então, dependendo do uso do instrumento de avaliação, a lista de verificação, ou a lista de critérios, ou os indicadores, né, pode ser montada para realizar uma avaliação individual, mais indicada como ferramenta de coavaliação, que os alunos podem nos ajudar e podem aguçar o olhar deles também, né? Ao invés de ficar fora, por exemplo, falando, passando celular, etc., eles podem ficar ajudando os colegas para ver o que eles precisam aprender. Agora, eu não tenho dúvida que isso é fruto de um processo que é bastante difícil da gente produzir e leva um certo tempo, né? Embora a gente tenha relatos de turmas como essa, por exemplo, de professores que assumem uma turma em março, em abril, e conseguem trabalhar coisas assim no segundo semestre do ano, né?
Ou também, né, esses instrumentos, essa lista de verificação, ou esses indicadores, ou esses critérios, né, eles podem ser direcionados para uma avaliação coletiva. Quer dizer, como é que esse time joga coletivamente quando está jogando dentro de um contexto de aula, né? Então, veja, eu tenho uma série de elementos, né, que me levam a pensar que essa ideia do rendimento ela é importante, mas ela deve ser respondida antes de que rendimento a gente está falando. E, nesse caso, o rendimento é compreender melhor as coisas que a aula se prontificou a ensinar para esses alunos. Ou seja, compreender melhor o contexto do jogo. Por quê? Porque na medida em que eu jogo melhor o basquetebol no contexto escolar, eu posso jogar basquetebol no contexto da minha rua, ou eu posso, junto com meus amigos, né, organizar um campinho num espaço, enfim, um lugar, uma tabela, enfim, essas possibilidades que as aprendizagens nas escolas nos permitem produzir para além daquilo que nós temos no momento. Agora, se eu não compreendo o jogo, se eu não tenho condições de me colocar dentro de um contexto coletivo que vai praticar o basquetebol, produzir um contexto que me permita praticar essa modalidade, esse jogo, está fora do meu horizonte, ele não está mais no meu horizonte. Se vocês lembrarem, teve uma unidade didática que a gente mostrou algumas aulas atrás, que eu mostrei para vocês, sobre a questão do reconhecimento do terreno onde os alunos vivem, as condições que eles vivem, aonde eles produzem suas atividades lúdicas, se é no pátio da casa, se eles moram em apartamentos, se eles têm algum lugar que eles produzem, para a gente entender melhor quais são as janelas de oportunidade que processos pedagógicos como esses, que vem lá do nosso primeiro encontro no dia de aula, questões amplas com o professor Pitan, depois passam por questões amplas do jogo e do esporte, da educação física, se desdobram em questões metodológicas, chegam até a questão da avaliação. Quer dizer, vejam, tem uma sequência transversal que vai atravessando esse nosso conjunto de aulas e que vai desaguando agora num processo que a gente chama de avaliação, que pode ser ao longo das aulas, que pode ter espaços específicos de avaliação, que pode ser motivado por processos, pode motivar, processos de coavaliação e de autoavaliação, né? Então, dentro desse sentido, a avaliação também não é para reprovar, a avaliação é para aprender. Agora, vejam, toda a disciplina, todo o componente curricular, ele pode reprovar. Agora, o que a gente tem percebido é que a reprovação, ela não é um elemento que nos agrada, e acho que não agrada a nenhum de vocês, porque parece, nesse sentido, né, porque como que a gente justifica uma reprovação? Né? É isso que eu queria dizer antes ali. Eu tive que beber água e comecei a me afogar. Mas o que justificaria uma reprovação? Veja, esses instrumentos, eles não foram sendo... os alunos não vêm dando conta desse processo avaliativo ao longo de um ano escolar. Quer dizer, ele não melhora o seu rendimento, não melhora a sua compreensão sobre determinada modalidade, ele não consegue ser mais participativo no jogo porque ele não consegue se colocar como alguém que joga junto com esse grupo, né? E vejam, por isso que esses instrumentos nos ajudam, né? Porque a gente tem várias turmas e às vezes a gente tem dificuldade, às vezes até de saber o nome do aluno, né? Mas ao longo do tempo que a gente vai fazendo exercícios e vai aprendendo o nome dos alunos, essas coisas vão se constituindo de maneira mais tranquila, né? Então, eu vou tendo indicadores para dizer assim, opa, eu estou conseguindo ensinar. Porque eu olho para os alunos no primeiro dia de basquetebol e após uma unidade didática que durou lá 15 aulas, e olho como é que eles terminam aquela, por exemplo, numa metodologia de ensino chamada Sport Education, né? Assim como aqui foi no futebol 7 ou no basquetebol, se fosse, né? Essa metodologia termina num grande evento, que seria uma espécie daquilo que a gente chamaria as avaliações somativas. As avaliações somativas são usualmente as finais de algum período. Geralmente são as que ganham mais destaque, pois são vinculadas à nota e aprovação, desaprovação.
da disciplina. No entanto, com frequência, não são as mais importantes. Porque, veja, nesse caso do livro aqui do Futebol 7, né, do professor Paulo, e de outros relatos que a gente vai vendo, os alunos chegam como é que se diz? A estudar para a prova a partir do momento que eles sabem os critérios. Então, por isso que eles chamavam aqui no trabalho desse livro aqui, eles chamavam as aulas, e a parte inicial das aulas eram os treinos que eles chamavam, porque ali eles iam aprender em jogos reduzidos, a partir do método situacional, como que eles iriam resolver problemas no jogo coletivo, né? Que poderiam ser jogos adaptados, quer dizer, se eu não tenho como é que chama, as linhas, eu posso criar alguns mecanismos, talvez fazer sulcos na terra, mas aí eu vou ter dificuldade com o drible, no caso do basquetebol, do handebol, mas vou poder potencializar o passe, o deslocamento, a movimentação. Talvez valha a pena colocar mais atacantes e menos defensores, né? 3 contra 1, para que seja permitida a possibilidade de ter uma qualidade maior na leitura dos espaços, né? Como é que se diz? Dos espaços livres para poder receber ou para poder passar a bola, né? Tem ali o professor Zeca, gostaria de uma parte. Por favor, professor. Professor, é para dar um tempo do senhor tomar uma água aí também. Dar uma... Obrigado, Olha Zeca. só. Eu vou me Não, empolgando aqui, daqui a pouco eu não deixo ninguém falar, viu? Não, bem tranquilo. Olha só, o senhor acabou dando um exemplo, o exemplo do seu filho, né? 10 anos ele chegou em casa e disse que não, sobre a matemática, né? Não sabia para que estudar matemática, por que tem que ter matemática. Que matemática? Só que aí ele tem a sorte de cair numa família estruturada que mostrou para ele, ajudou o professor, porque senão ele chegaria todos os dias na escola e perguntaria para o professor por que eu tenho que aprender isso aqui. Então, eu acho que todas essas questões, né, eu vou trazer para a educação física, assim, todas as questões, por exemplo, eu estou trabalhando numa das minhas escolas, eu estou trabalhando basquete. Então, os meninos e as meninas, eles vão melhorando o basquetebol. Eles tinham a mania de pegar a bola e de driblar, e de querer atravessar a quadra driblando. Dei uma bola murcha para eles, que eles não podiam driblar, eles se obrigaram a passar. Então, nós, professores, temos vários subterfúgios, assim. Mas vários caminhos, né, para chegar, e embora esse aprendizado, evidentemente, ele é constante. Mas, veja bem, cada intervalo, então eles vão melhorando o nível de basquete. Cada intervalo de aula, tá, pausa para tomar água. Aí chega do meu lado, professor, quando é que nós vamos jogar futebol? Sabe? Esse despertar, a gente trabalha o basquete, a gente trabalha outros conteúdos. O basquete é só um exemplo, né? Os trabalhos dos conteúdos, ao final de um determinado número de unidades didáticas, eles vão melhorar, mas eles vão estar sempre com o futebol. E quando é que a gente vai jogar futebol? Quando é que a gente vai jogar futebol? E eles não, os meus colegas professores, eles adoram educação física. Eu digo o seguinte, eles não gostam de educação física, eles gostam de sair da sala e de uma atividade prática fora da sala. Eles não gostam efetivamente da educação física porque eles estão sempre... Então, eu recebo, e acredito que os outros colegas aí também, nós recebemos um questionamento constante. Por que isso? Por que aquilo? Quando é que nós vamos jogar futebol? É obrigado a jogar vôlei? Posso fazer não sei o quê? Posso ficar estudando hoje na sala? Sabe? Então, o grande problema que eu vejo assim, na minha prática é combater isso, eu não sei se é ter um maior poder de persuasão, um poder de convencimento, que eu traga esse aluno, fazer ver esse aluno na educação física um conteúdo. Porque, por um lado, ele não gosta, vamos dizer, de jogar basquete ou de outro esporte. Por outro lado, ele sabe que não vai ser reprovado naquilo. Por outro lado, ninguém quer reprovar, o professor nenhum quer reprovar, nem nós, nem o de matemática, nem o de português, nenhum quer reprovar. Mas, basicamente, isso, assim, professor. Então, eu queria deixar, talvez não tenha uma resposta para isso que eu estou falando, eu estou mais dividindo, assim, uma vivência que eu tenho que... Às vezes, eu tenho que ser muito paciente para responder as mesmas perguntas sempre. Por que
que eu tenho que jogar isso, é obrigado a jogar, e agora está um período frio e daqui a pouco passa a bola para alguém, para algum aluno ali que está praticando, ele está com a mão no bolso, aí ele não consegue pegar a bola porque está com a mão no bolso, eu não consigo nem avaliar o gesto motor dele, porque ele está com a mão no bolso. Então, a minha dificuldade é essa, eu não sei se de outros alunos, não sei se sair do tema, não sei Não saiu, não. muito do tema, mas é uma coisa que está me incomodando. Não sei se os outros colegas têm alguma coisa sobre isso, tá? Mas a minha dificuldade é essa. Depois que o barco está andando, que nem eu falei, depois de um número X de unidades sobre basquete, sobre qualquer esporte, eles vão evoluir. Mas sempre há um custo, para mim, um custo emocional muito alto de saber quando é que vai ter futebol, quando é que isso, eu sou obrigado, sabe? Sempre as mesmas perguntas, todos os dias eles são insistentes nas mesmas perguntas, assim, né? Então, isso aí que eu gostaria de deixar esse relato aí. Não, eu acho que teu relato tem sentido, não foge do tema, não, Tati, é porque ele é um problema mesmo para a gente, né? Ele é um problema que a gente tem que enfrentar, né? E me parece aí que tem coisas assim que é meio... como é que se diz? Depois vocês olhem, por exemplo, lá, para quem não sabe ainda da lenda de Sísifo, né? Sísifo foi castigado pelos deuses, né? Todo dia ele tinha que levar uma pedra até o alto de uma montanha, e no outro dia a pedra estava lá embaixo de novo, ele tinha que de novo passar o dia inteiro carregando a pedra, né? Então a gente chama isso do trabalho de Sísifo, né? Todo dia a gente tem que estar meio que fazendo as mesmas coisas, né? Mas olha só, eu acho que sim, acho que tem esses problemas, né? Acho que tem essa questão com a família que tu coloca, que ela é decisiva, eu diria, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma reunião numa escola que eu trabalhei, e a gente fez uma reunião de pais e mães, né? E era para ir um monte de gente lá. Foram ali 3, 4 pais, não me lembro exatamente quantos, né? E eu me lembro que foi um só para avisar que não ia poder ir, né? Que não ia poder estar lá, né? Foram poucos pais, né? Poucas pessoas ali, quase ninguém foi esvaziado. E aí eu procurei fazer um torneio de pais, né? Fiz um torneio de pais, né? De futebol, de futsal até, né? E masculino e feminino, aí foi pai, mãe, nossa, encheu de gente mesmo, assim, foi vários, né? E aí eu aproveitei esse período aí antes de iniciar o torneio e a gente fez aí uma fala pensando, tentando levar eles até qual é a proposta de educação física, né? Eu fiz isso com escolinha também de futsal, de futebol. Qual é a proposta que está ali? Eles têm que saber também o que está acontecendo ali, e têm que saber de algumas coisas que a gente deve colocar, que são responsabilidades deles também, né? Então, acho que isso é um passo que a gente tem que tentar dar, né? E a escola, de maneira geral, se aproximar um pouco mais da família, embora a gente saiba como isso é difícil, assim, né? Como isso é penoso, né? Mas, olha, por outro lado, né, a gente também tem que entender que a relação professor-aluno é sempre uma relação de tensionamento, né? Os alunos tensionam a gente todo dia das mais diferentes formas, né? Na graduação, veja, a gente já foi aluno, né? A gente sabe bem como que o aluno funciona, a gente passou a vida inteira sendo aluno também, né? A gente foi aluno da escola, a gente foi aluno da universidade, alguns da pós-graduação estão sendo agora, outros já foram de outras especializações aí, né? Tem gente aí que está fazendo mestrado e pode ser no doutorado, a gente está vivendo ali uma situação em que há um tensionamento sempre ali, né? Porque a relação professor-aluno ela é uma relação de tensão. Por quê? Porque o professor quer que o aluno acelere a sua aprendizagem. Se fosse para aprender como ele aprenderia na rua, como ele aprenderia na família, bom, aí ele não precisava ir para a escola, ele poderia aprender na rua, na família, não sei aonde, né? Agora, o que a gente quer? A gente quer produzir a gente quer potencializar as capacidades desses alunos, dessas alunas, né? A gente quer que eles tenham uma formação aonde eles possam desenvolver plenamente as suas faculdades, né? Isso não é fácil, porque, veja, ler, estudar, jogar no frio, etc., isso não é uma coisa assim que sempre é prazeroso. Isso tem momentos que a gente não está afim. Veja, a nossa turma aqui hoje tem 25 alunos, né? 24, 25 colegas aqui. 25, ó, estou olhando aqui, conferindo. 25 colegas aqui.
né? E veja, nós iniciamos aqui com 70 e poucos, quer dizer, quantos aqui vão, alguns desistindo, outros não podem hoje, daí vão olhar lá, mas quando eu olho no YouTube, eu estou vendo que paulatinamente o número de observação de pessoas que assistem os vídeos vai diminuindo também, né? Então isso também reflete essa relação de tensão entre professor e aluno, mesmo numa condição onde todos são adultos. Então isso a gente precisa tentar entender, porque na graduação agora eu trabalho com alunos do primeiro semestre, eles vêm do ensino médio, né? Então nesse caso, eu brinco ainda que eu me sinto, às vezes, dando aula no ensino médio, porque as dúvidas, as questões, às vezes, em pessoas mais veteranas também, né, que voltaram a estudar, etc. Mas, geralmente, é gurizada ali dos 17, 18, 19, 20 anos ali. E é interessante, né, ver como eles têm dificuldade de sentar, de estudar. Veja, produzir longas cadeias de raciocínio, né? Nesse caso é que eu estou falando agora para vocês as dificuldades que a gente também enfrenta na universidade, né? Aqui na especialização, né? E o cara lá nesses dias, semana passada, eu tive aula com esses alunos que estão ingressando agora, porque é o novo calendário da UFPEL, né? O cara lá com um bloquinho de anotação na mão, o notebook aqui na frente, o celular do lado da cadeira, olhando para mim e falando com o colega. Quer dizer, puxa, haja, como é que se diz? Haja atenção compartilhada aí nesse processo aí, né? Então, não, tem que aprender a focar, tem que aprender. E veja, isso não é assim. Às vezes os alunos dizem, mas de novo tem que ler um texto, né? A gente queria ir lá para. E olha, a disciplina Práticas Corporais 1, jogo, né? Os alunos dizem, mas não vão para a quadra jogar? Hoje é aula teórica de novo, né? Agora, é a segunda edição dessa disciplina, né? E eu já percebo que esses alunos que estão ingressando agora, eles já falaram, alguns deles, com os alunos da temporada passada, né? E a disciplina vai criar um lastro ali, vai criar um lastro, né? Tanto é que na outra universidade que eu trabalhava, eu me lembro que eu trabalhava na disciplina de epistemologia da educação física, que o pessoal que era aventureiro não ia, porque ali também eram 10 anos trabalhando aquela disciplina. Então o pessoal sabia que ele ia ter que estudar para poder passar. Tinha que ler muito ali. Era uma disciplina do 8º semestre, é ainda lá, né? Naquele contexto lá. Então, ela criou uma cultura ali. Então, essa é uma questão assim, ó, com o tempo, né, essas questões, elas também vão, em certa medida, sendo diluídas, né? Uma outra coisa interessante é mostrar para os alunos o nosso planejamento. Isso ajuda, porque eles vão saber que nós vamos desenvolver certos elementos ao longo da temporada, né? Que não é só jogo, mas também a gente pode negociar com os alunos. E eu me lembro que numa experiência, várias experiências, né? Que eu negociava com os alunos aquilo que a gente chamava de aula livre, né? E a gente tinha aulas livres, já contei para vocês, às vezes até eu jogava com eles, né? No momento que a gente tinha aulas livres, eles não ficavam mais perguntando para mim, professor, hoje, e eles já nem diziam, vamos jogar, hoje é bola, né? No início diziam, no primeiro ano, ali, primeiro semestre naquela escola, tá certo? Eu fiquei 6 ou 7 anos naquela escola. Então, cria um lastro ali, né? Me parece que essa é uma dificuldade quando a gente, às vezes, vai para lá, vai para cá, muda muito de turma, às vezes eu estou no 4º, às vezes vou para o 5º ano. Ali eu trabalhava numa escola rural, sempre com a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Né? Naquele tempo era seriação. Então eu trabalhava com todos daquele período lá. Uma escola pequena também, tinha uns 100 e poucos alunos ali. Não era uma escola muito grande, tá? Mas veja, nesse sentido, quando os alunos tinham lá as referências dos alunos anteriores, o planejamento da disciplina, o acordo com as aulas livres, que a gente chamava, porque daí eles começaram a ampliar o repertório das aulas livres. Já não era mais só futebol, mas era também futebol. Né? Eles faziam outras coisas. E aí tu vê um termômetro da aula, né? O cara está começando ali, olha, o cara vai lá para o cantinho, pegou um colchonete, ele vai fazer rolinho, ele vai com um coleguinha, ela vai fazer parada de mão, ele vai tentar fazer uma ponte, ele vai tentar fazer uma roda, uma rondada. Puxa, ele está aprendendo ginástica. Quer dizer, eu tenho ali um parâmetro para dizer que ele está diversificando a sua possibilidade. Agora, isso realmente leva tempo, né? O tema para casa, né, fazer eles lerem textos, por isso que é bom eu tenho até hoje textos assim que eu escrevi para os alunos na escola, textos assim de meia página, né, que falavam um pouco sobre isso, as finalidades da educação física,
Por que que a gente estuda os esportes? Por que que a gente estuda? Mas não tudo de uma vez só, né? Vamos estudar os esportes. Bom, então nós vamos estudar. Agora é tema. Na semana que vem nós vamos nos reunir na sala. Quero ouvir um pouquinho você sobre isso. E conforme eles iam vendo o planejamento, eles iam entendendo que esse planejamento se desdobrava em situações que eram as avaliações, né? E as avaliações podem, não é que devam, né? Elas podem obedecer determinadas estruturas como essas que eu estou partilhando com vocês aqui, e as planilhas, elas podem nos ajudar, porque elas vão deixar claro para o aluno quais são os critérios, né? E também, a partir desse processo, né, a gente torna mais claro o que a gente quer com as aulas. Veja, aqui nesse caso, nessa proposta, é basicamente que o aluno compreenda melhor o jogo no seu desenvolvimento, né? E que ele possa entender que esse percurso contribui para ele poder desenvolver essas práticas fora do contexto da escola. Então, para casos como esses, a avaliação, ela é um evento, né? Eu falei do Sport Education, ela é um acontecimento que a gente percebe casos em que os alunos até estudam para isso jogando, né? Eles jogam para tentar ir bem nos eventos que são a avaliação culminante ali de algumas metodologias, como essa que eu falei agora do Sport Education. Agora, eu não tenho dúvida que o que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente faz com o pé nas costas, né? Isso dá uma trabalheira danada, porque a gente tem, às vezes, muita sobrecarga de trabalho, muita turma, mais de uma escola, às vezes 3, não sei o quê, trabalho em outro contexto, etc., deslocamento, papapá, tem a vida da gente também, né? No contexto fora do trabalho. Então, eu entendo as dificuldades disso, sei que isso não é uma coisa fácil, porque vivi tudo isso ao longo de um bom tempo, né? Agora, também consigo entender, e por isso às vezes eu sou um pouco otimista, né, de que há possibilidades, mesmo a partir desse deslocamento que a gente percebe. Veja, eu estou falando aqui de algumas experiências que eu tive num tempo em que nós não tínhamos essa diversidade de mecanismos de comunicação, a internet, etc., etc. Veja, isso em certa medida faz com que as pessoas tenham dificuldade de prestar atenção. Nós construímos algumas coisas que nos ajudam sobremaneira, né? O WhatsApp, essas redes sociais, etc. Mas, por outro lado, nos dão uma dor de cabeça quando a gente precisa focar para ler um texto mais alongado, para ler um livro, para conseguir produzir alguma coisa, né? Muitas vezes a gente sofre a consequência. Por quê? Porque há um efeito colateral da tecnologia, que é a nossa capacidade de lidar com essas ferramentas, né, vai produzindo também uma resposta do nosso corpo, daquilo que nós somos, né, da nossa capacidade cognitiva, que vai nos levando a caber dentro daquilo que determinada ferramenta pode. Parece que o Twitter agora aumentou, mas tinha um tempo que o Twitter ele só cabia 120 caracteres, né? Então, veja, nós vamos nos adaptando a falar para os 120 caracteres. Veja, não dá para pensar uma conversa alongada, não dá para pensar uma longa cadeia de raciocínio, não dá para pensar uma coisa mais elaborada com 120 caracteres, né? Então, a gente vai adaptando isso, né? Tanto é que, quando eu levo o livro, às vezes na aula da graduação, para a gente ler partes do livro com os alunos, né? Os alunos ficam olhando, mas parece do tipo assim, professor dinossauro que ainda lê livro, porque agora a gente só usa o computador, a internet, as revistas, os periódicos, o que é bom também, o que é ótimo, né? Que continuemos assim, os livros, os livros digitais, os periódicos, os capítulos de livro, né, os artigos, isso é ótimo, mas pensar uma leitura mais alongada é algo que vai cada vez mais, né? Eu dei o exemplo aí com meus filhos, de novo, eu vou dizer assim, mas tá fazendo terapia, mas não é só para contar uma partilha, né? A gente foi olhar os Vingadores, né? Aquela, como é que chama? A Manopla do Infinito, alguma coisa assim, né? Cara, aquilo é uma psicodelia, né? Quem já viu aquilo, né? Aquilo é movimento o tempo inteiro. Tu olhou para o lado, já tem gente brigando, olhou para o outro. É uma coisa psicodélica mesmo, muito rápida ali, né?
E depois eu convidei eles para assistir comigo Drácula, de Bela Lugosi, com o Bela Lugosi, né? Lá de 1936 ou 30, não lembro, mas lá da década de 30 do século passado, 1930. Mas eles não aguentaram 15 minutos, 20 minutos, né? Porque o filme é mais longo, o filme se arrasta, o filme nem é tão longo de tempo, mas ele tem uma outra lógica interna de como que tem a sucessão das cenas e tudo mais. E isso influencia. Daí o professor pede para os alunos, agora nós vamos trabalhar as questões táticas do basquete, eu vou ter que pensar o jogo, né? Puxa, tem que pensar o jogo. Pensar o jogo é pensar o jogo na sua dimensão coletiva, na sua dimensão individual, para onde eu corro, tem as questões físicas e por aí vai. Não é mesmo muito fácil, isso não tem assim uma questão, não é uma questão que a gente resolve facilmente. Mas há elementos, e eu tentei apresentar alguns, né? Para que a gente possa entender a avaliação como uma parte inerente ao percurso e que, ao mesmo tempo, ela seja viável, porque não adianta a gente também pensar coisas inviáveis. Mas, dentro desses elementos e desses referenciais que eu estou trazendo para vocês aqui, são referenciais de alguém que já esteve trabalhando com esses elementos, de professores que estão trabalhando, como o professor Gilmar, né, que eu falei aqui que ele é o colaborador da pesquisa do professor Paulo Carlan, né? Esse trabalho do professor Fernando Gonzalez, que é uma pessoa que tem uma relação direta com professores de vários contextos, da rede pública, etc. Nós estudamos um texto dele naquele capítulo de livro, né, que foi uma das nossas aulas, depois a gente tentou contextualizar, né? Então, nós precisamos enfrentar essa questão, né? Por isso que não dá para pensar isso como como é que diz, uma receita, mas que isso que a gente falou hoje pode produzir determinados indicadores, né? Que podem nos ajudar a qualificar, podem nos ajudar a qualificar essa questão tão difícil que é, né? Quanto pensar a avaliação com pessoas, né? Não é a avaliação de pessoas, mas a avaliação com pessoas. Inclusive, quando eu tenho a avaliação bem organizada, eu posso entender se aquilo que eu estou tentando ensinar os alunos estão aprendendo e se não estão, onde é que estão os gargalos, tá? Bueno, gente, eu sei que vocês têm mais uma atividade agora na disciplina com a professora Eliane, né? Enfim, e eu acho que por hoje está bem, assim, sei que muitas dúvidas ficam e às vezes fica um pouco aquele ar de mas isso é isso, então... E às vezes é uma certa decepção, porque a gente não vai ter a varinha de condão que vai resolver problemas, né, tão difíceis quanto esses que vocês colocaram hoje aqui. Veja os relatos e tudo mais. O que eu procurei fazer é partilhar algumas questões de como eu venho pensando a avaliação, né, experiências que eu já desenvolvi em outros momentos, né, e continuo desenvolvendo na graduação, né, e na pós-graduação também. E esse exemplo, no caso, né, da nossa avaliação da disciplina, é uma tentativa de trazer uma coerência pedagógica entre aquilo que a disciplina se prontificou a fazer, aquilo que ela vai tentando dar conta ao longo do seu desenvolvimento e ao longo daquilo que a gente trabalhou como a questão da avaliação. Especificamente sobre a avaliação, né, a avaliação de vocês. Antes da gente encerrar, vocês teriam alguma questão ainda para fazer, alguma coisa que não entenderam bem ainda do percurso, né? Posso fazer uma pergunta, professor? Quem que está falando? É o Márcio, de Claro, novo. Márcio, fica à vontade. Eu já estou trabalhando nesse projeto, eu e um outro colega aí do grupo. Beleza. E a gente estamos fazendo sobre o futsal, porque é uma das temáticas agora que eu estou trabalhando como esporte de invasão com o 6º ano. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o trabalho já está em andamento, já está na 4ª aula. Tem um número limite de aulas, assim, para que a gente possa fazer esse trabalho, porque para se desenvolver realmente o futsal a nível de deixar os alunos jogando, a gente sabe que não são 4, 5 aulas que vão fazer isso, né? Eu precisaria de mais tempo de treino. Mas eu com 4, 5 aulas, tirando alunos que saíram do zero, assim, que não sabem jogar, eu já consigo ter uma noção do que se foi possível aprender alguma coisa ou não. Então, por isso que eu pergunto, teria um número
Não. Não? Então, veja, uma unidade didática ela é uma sequência de aulas, mas ela não tem o número mínimo e máximo, né? Tanto é que a gente viu ali aquela proposta, por exemplo, para identificar os espaços físicos do bairro, etc. Se não me engano, eram 4 ou 5 aulas ali naquela proposta, né? Mas já a proposta do Futebol 7 aqui, ela já se desenvolveu, se não me engano, aqui em 15 aulas, se não me engano. Então, vocês vão fazendo isso muito na condição de autoria, dentro do que vocês consideram a partir do planejamento, porque as unidades didáticas elas vão estar dentro de um planejamento. E aí, sim, laudas tem lá, Lídia, lá parece que a gente colocou 10, mas nós não vamos apresentar planos de aula, tá, Lídia? Não vamos precisar colocar aula por aula, né? No sentido assim, você pode colocar por temas que você trabalhou ao longo de algumas aulas, né? Porque senão a gente vai criar planos de aula específicos, tá? E eu gostaria, se fosse possível, né? E eu acho que vocês procurassem desenvolver as unidades didáticas a partir do que vocês vão desenvolvendo. Não assim, aula 1 fiz isso, aula 2 fiz aquilo, aula 3. Olha, na aula 1 e na aula 2, o que nós produzimos? Na aula 3, 4 e 5, o que nós vamos produzir? O que nós já produzimos? E assim a gente vai agrupando, porque as aulas elas vão criando daí um lastro mais consistente, né? Porque vocês devem ter essa articulação entre a aula 1, 2, está mais próximo a 1 e a 2, como aqui na nossa disciplina. A parte inicial é um bloco, depois tem a parte mais teórica, depois mais a parte... As aulas vão... É como se ali fossem unidades didáticas, né? E aí nós vamos botar uma aula, um plano de aula por um plano de aula, certo? Ok, Lídia. Então, ali no próprio documento tem o limite. Eu estou abrindo aqui, ó. Seriam até 10 páginas, tá? Que é um número razoável para pensar uma unidade didática, né? Porque imagina se vocês tivessem que fazer isso na escola, né? Então, se tu faz 5 unidades didáticas, tu vai ter um planejamento que vai se desdobrar em 50 páginas, né? Então, aí vocês vão sendo os autores, não tem número mínimo, número máximo, cada contexto é um contexto, tá? Agora, se alguém passar, vai botar, botei 11, né? Ok, não vai assim perder nota por isso, não é essa a questão. Agora a gente padroniza, porque daqui a pouco o cara envia um lá com 25, 30. É difícil para corrigir quando o número de alunos é grande. Então a gente estabelece uma determinada proposta inicial, tá? Que vai balizar o trabalho de vocês. Agora alguém vai me entregar com 8, com 7 páginas, né? Laudas, no caso, vai me entregar com 11, com 12. Não é isso que vai fazer o trabalho ficar melhor ou pior, tá? A ideia dos critérios ali, eles estão bem claros ali com o que se espera daí desse processo e das referências que vocês vão estudar, né? Algumas estão na disciplina, tem que fazer nexo com a disciplina, senão parece que a gente trabalhava de um jeito, né? Beleza, pessoal, vejo que vocês estão saindo, né? Eu já vou também terminar aqui. Então, na medida que vocês trabalhavam do jeito, tem a aula, né? Nossa disciplina aqui, algumas coisas eu acho que a gente conseguiu produzir coletivamente aqui. Algumas coisas acho que eu contribuí, vocês com os depoimentos, considerações, argumentos, perguntas, né? E eu acho que isso tem sentido, né? Que vocês consigam articular com a disciplina, tá bem? Mais alguma questão específica? Agora nós temos 2 encontros que é para vocês produzirem e finalizarem o trabalho, porque agora, vejam, no plano de ensino, inclusive está lá no e-aula, né? Agora nós temos a aula do dia 27, a aula do dia 4, que ela é destinada para a gente poder produzir a avaliação, certo? E se a gente vê que as pessoas têm dificuldade, têm alguma questão que gostariam, né, a gente pode marcar dentro desses dias, vocês mandam um e-mail para mim, a gente agenda, né, e a gente pode chegar e sentar, conversar, por exemplo, lá no dia 4, né? Então, dia 27, vocês têm uma aula síncrona. Se tiverem dúvida, me mandem e-mail que a gente agenda uma conversa para o dia 4. E no dia 11, a aula finalização, né? É onde vocês vão postar a avaliação no e-aula, tá? E aí a gente vai finalizar a disciplina, vou fazer uma síntese geral do que a gente fez, né? Tem um trabalho sobre utopia na docência que eu vou tentar apresentar para vocês aqui também.
E é isso, a gente vai tentando chegar ao final da disciplina da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Certo. Se não temos mais questões, então, né, lembrem que toda a unidade didática ela pressupõe também um processo de avaliação, né? Então, a avaliação ela também é uma parte que ficaria dentro desse contexto aí do trabalho de vocês, tá? Gente, desculpa me estendi de novo aqui, a Eliane vai me matar de novo. Eu tinha dito para ela que ia cuidar melhor o horário, tá? Obrigado, fiquem bem aí para a próxima aula, então, força na... Como é que diz? Força na peruca, né? Boa aula aí, já está chegando no final do dia, a gente vai cansando, é o terceiro turno, então, bom trabalho para vocês. A gente se encontra daqui, não na aula da semana que vem. Se houver necessidade na aula do dia 4, a gente abre o encontro para trabalhar com a disciplina, né? Obrigado aí, Paloma, então, pelo teu retorno. E na última aula, né, no dia 11 de julho, que é a aula para postar o trabalho. Até lá vocês vão ter para postar no e-aula, para eu poder fazer a leitura antes do exame, né? E aí no dia 11, sim, nós nos reunimos todos aqui para poder dar conta de encerrar a disciplina, né? Fechar aí o passar régua, né? Como se fala aí brincando. Tá bom, gente? Obrigado aí, um abraço para vocês, fiquem bem, boa semana e até a próxima. Certo, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.